E aí galera, vamos continuar com nossa aula de modelos atômicos, né? Você lembra que na aula passada a gente estudou o modelo de Dalton, o modelo de Thomson, e agora a gente vai continuar com o modelo de Rutherford e o modelo de Bohr, tá certo? Posteriormente a gente vai com o modelo quântico e distribuição eletrônica. Vamos lá. O modelo de Rutherford foi de 1911, tá certo? Rutherford ele começou a estudar como um experimento de Goldstein, e ele fez algumas adaptações e descobriu o próton. Próton, pessoal, é a partícula positiva citada lá atrás por Thomson. Você lembra que ele disse que existia uma partícula positiva, mas ele não conseguiu provar. E o Rutherford conseguiu. Ele é considerado o pai do próton, tá? Você lembra que o Rutherford é o pai do próton e o Thomson é o pai do elétron, beleza? Dando continuidade. O grande experimento de Rutherford não foi o da descoberta do próton, certo? O grande experimento foi esse aqui, o da lâmina de ouro, onde ele pegou o polônio, que é um elemento radioativo que emite partículas alfa, beta e gama, porém aqui essa partícula alfa foi direcionada para uma lâmina de ouro finíssima, 10 a menos 5 metros, e aí a partícula de alfa ela é pesada e uma velocidade muito grande. A tendência dela era, pela teoria vigente na época de Thomson, ela ia passar facilmente com pequenos desvios e ia ser gravada aqui nessa placa de sulfeto de zinco. Porém, Rutherford ficou bestificado, ficou maravilhado, na verdade. Ele mesmo disse que é um experimento que ele ficou apaixonado por ele, porque várias substâncias, várias partículas que batiam, partícula alfa que batia, voltava, certo? Voltava. E ele disse que isso era análogo a ele atirar com uma bala de canhão e a bala do canhão batesse em uma folha de papel e voltasse, certo? E aí ele ficou intrigado com aquilo, porque o experimento de Thomson, o modelo atômico de Thomson não explicava, porque o átomo não era denso, não era maciço, mas era denso de Thomson. E aí ele ficou maravilhado, mas tinha um problema: como explicar isso? Como explicar esse comportamento? E aí, como resultados, ele viu que a maioria das partículas atravessavam, porém algumas sofriam leve desvio e outras voltavam, né? E aí ele ficou muito intrigado com isso e como é que ia explicar todos esses resultados aí. E o que foi que ele fez? Ele concluiu que o átomo contém imensos espaços vazios, ou seja, as partículas passavam com nenhuma dificuldade, com nenhuma interferência. Então, porque nos átomos tem espaços vazios aqui, certo? E as que voltavam, ele disse que tinha pontos bem pequenos nos átomos que tinham a maior quantidade de massa, e ele chamou isso de núcleo. Foi o primeiro a começar a trabalhar com o núcleo, tá, pessoal? Então se liga aí, certo? Que o Rutherford, ele foi o primeiro a ter falado em relação a núcleo, e que esse núcleo tinha carga positiva, que é onde estão os prótons, e detinha a maior parte da massa, quase 100% da massa do átomo, beleza? Vê as conclusões que o cara tirou. E ainda mais, quando ele propôs seu modelo, olha a viagem, foi considerada uma grande viagem essa ideia de Rutherford, tá? Ele disse o seguinte, ele disse que existia um núcleo, como eu já disse, onde tinha a maior massa, onde tinha carga positiva, e os elétrons estavam voando ao redor. Gente, que viajado isso. Que viajado. E a gente viu depois, pelos outros modelos, que é verdade, mas veja que viajado. Mas se liga que ele disse que os elétrons estavam voando numa região onde ele denominou de eletrosfera, tá certo? Eles estavam em movimentos circulares. Não eram definidos esses movimentos circulares. Tranquilo? Mas veja aí que foi um desafio. Esse experimento dele ficou marcado, porque foi muito intrigante você dizer que as partículas pequenininhas tinham as partículas que é os átomos, ela subdividida, tinha um próton, que era o núcleo, e as partículas de elétrons, que não tinha massa nenhuma, estavam voando em velocidade extremamente grande e movimentos circulares aqui, fazendo várias trajetórias aleatórias, beleza? E aí, alguns probleminhas que o Rutherford não conseguiu explicar. Primeiro que o sistema na época, a química clássica, não conseguia explicar esse comportamento. Era totalmente insano isso. Tanto é que se fosse na época que a Igreja Católica detinha o poder, ele era queimado vivo, com certeza. Isso era uma heresia. Mas, antes de tudo, o sistema solar, que foi associado a um sistema planetário, o modelo de Rutherford. O sistema solar era gravitacional e o sistema atômico é elétrico. As leis da física não tinha como explicar isso.
Além disso, as partículas de cargas positivas, que era o núcleo, e a outra negativa girando, que era o elétron, na eletrosfera, ia perdendo, ela ia se sentir atraídas. E aí ia perder energia e ia se chocar com o núcleo, formando o átomo de Thomson, e aí retrocederia. Ele não conseguiu explicar isso, mas seu discípulo Bohr, ele conseguiu, depois de 2 anos, em 1913, ele conseguiu. Tá certo? Mas antes de falar no modelo antes de falar do modelo de Bohr, ondas, beleza. Ondas a gente se lembra logo de praia, né? Aquela ondinha lá, ó, com esse mesmo movimento, a onda eletromagnética tem essa mesma característica, só que a gente trata de ondas eletromagnéticas, ou seja, onda elétrica e magnética andando perpendicularmente, se propagando perpendicularmente, beleza? E agora aqui a gente vai introduzir esses conceitos. Comprimento de onda é de uma crista a outra da onda, certo? Isso aqui já não é onda mais de prata, pessoal, é ondas elétricas, eletromagnéticas na verdade. Tem aqui onde tem o comprimento de onda, que é representado por lambda aqui, tá vendo nessas fórmulas, é o comprimento de onda, e a frequência é a quantidade de vezes que essa onda vai passar em determinado momento de tempo, por segundo no caso. Beleza? Essa é a frequência aqui, ó, 1 sobre T. Essas fórmulas aqui, pessoal, eu não vou cobrar de vocês, é só para vocês terem ciência. Mas, por exemplo, a energia é igual a constante de Planck. Planck, em 1900, você vai ver, escutar ainda falar dele lá na frente. O camarada começou com uma questão quântica, tá? Em 1900. E aqui é a velocidade da luz e comprimento de onda que a gente já viu aqui em cima, beleza? Essa fórmula aqui é muito importante, essas duas aqui, tá bom? Essas três, na verdade. Raramente cai questões sobre ela hoje no Enem, mas é muito importante a gente saber, porque às vezes, a partir disso aqui, você consegue diferenciar quem tem maior energia. Por exemplo, aqui, ó, quanto menor, você sabe, quanto menor o comprimento de onda, maior a energia. Ou seja, então, essa onda aqui de baixo tem um comprimento de onda menor, então ela é mais energética do que essa de cima. Beleza? Do que essa. Essa é a mais energética. E tem menos energia é essa aqui. Beleza? Tem a interpretaçãozinha que tem pela fórmula. Mas vamos lá. Ah, professor, ondas eletromagnéticas. Para que eu vou me interessar por isso? Bem, vamos lá. Você utiliza Bluetooth? Utiliza, não é isso? Utiliza Bluetooth, sim. Utiliza celular? Utiliza Wi-Fi? Utiliza. A mão não precisa, eu utilizo, mas não preciso. Mas se você quiser entender um pouco mais, que você é um profissional diferencial na área de tecnologia, você vai ter que entender um pouquinho, tá certo? Isso hoje tem em todas as áreas, na sua área de agroecologia, de agroindústria, entre outras, na construção civil, tá? Em diversas áreas técnicas e científicas, beleza? Vamos se ligar aí, tá? Um experimento simples que vocês podem fazer na sua casa é pegar o controle remoto, pega o controle remoto, pessoal, e coloca para sua frente, a frente do controle remoto, onde sai a luzinha lá, o sinal do controle remoto, aperta a tecla e vê se você enxerga alguma lâmpada. Se você não enxergou, você põe o celular na frente, na câmera, gravando, faz a mesma coisa, só que olha para a tela do celular, né? E aí a tela do celular, a câmera do celular consegue captar a luz emitida pelo controle remoto, mas os seus olhos não conseguem detectar isso. Experimento simples e mostra que a gente só enxerga, pessoal, aqui, ó, desse espectro todinho, dessas ondas todinhas eletromagnéticas, tá? Ondas de rádio, TV, micro-ondas, infravermelho, né? Aquela ondas do termômetro. A gente só enxerga o mínimo que é chamado de espectro do visível, espectro visível, tá certo? Então se liga aí que com esse experimento com controle remoto você vai ver que ele sai um pouquinho do nosso espectro visível e a gente só consegue enxergar um pouquinho com a câmera do celular, que ela consegue enxergar um pouquinho mais do que a gente, tranquilo? Faz esse experimento. E essa diferenciação de comprimento de onda às vezes é tão sutil, mas é o suficiente para a gente diferenciar uma coloração da outra. Por exemplo aqui, tá vendo aqui? Entre vermelho, verde e amarelo existe uns comprimentos de ondas diferentes. O vermelho, por exemplo, é 700 nanômetros. O amarelo é 580 e o verde é 530. Pessoal, isso é muito pequeno, essa diferença é muito pequena. Tão pequena, mas a gente consegue diferenciar, porque nanômetro é 10 a menos 9 metros, certo? Então se liga que a gente consegue diferenciar bem no semáforo, por exemplo, as diferenças dessas cores, tá certo? Então se liga aí. O comprimento do visível, quando a gente pega um feixe de luz, por exemplo, um raio de luz do sol, né, quando ele emite, a gente pode colocar num prisma essa luz
e essa luz, esse prisma vai refratar, vai dividir, né, essas cores, certo? Quando esse fenômeno de difração acontece, a gente consegue enxergar as diversas cores aqui presentes, que é o do vermelho até o lilás. Isso é o que acontece com um arco-íris, né, pessoal? Acontece a mesma coisa. A luz branca do sol vem quando o tempo está úmido ou nas nuvens tem uma carga muito grande de água. Quando essa luz passa pela água, ela consegue difratar, né, no caso, refratar essa luz, e a gente consegue enxergar toda essa beleza que é o arco-íris. Tranquilo? Pronto, introduzindo esses conceitos, tá? Eu sei que é um pouquinho complicado, um pouquinho chato, mas vamos lá. Certo? Você já sabe o que é o espectro visível, o espectro contínuo que tem todas as cores parecendo um arco-íris. Certo? A luz branca tem aquilo tudo, então todas aquelas cores do arco-íris. Quando a gente difrata ela, aí você vai enxergar todas essas cores. E aí, alguns pesquisadores notaram que algumas substâncias, quando excitadas, emitiam umas emissões do espectro bem limitadas. Eles emitiam linhas espectrais, como está aqui na figura. Tá? Como está aqui na figura. Bem específico. Não era um espectro contínuo, como a gente pode ver aqui no visível, assim. Né? O espectro do sódio, o espectro do hélio, o espectro do hidrogênio, cada um tinha sua identidade, né? Suas características de emissão. E aí ficaram muito intrigados os pesquisadores. Né? E aí, como explicar isso? Tem que ter outro modelo para isso. Não? O de Rutherford já não explicava, porque ele dizia que os elétrons estavam voando ao redor do elétron, mas não dizia como, porque não conseguia explicar esse comportamento aí, beleza? Hoje em dia o espectro é utilizado para análise, né? Espectrofotômetros, alguns gases utilizados na lâmpada de xenon, né? São utilizados em lâmpadas de xenon, em lâmpadas de neon, são utilizados também em diversas outras aplicações, tá certo? Até em letreiro luminoso, em geral, utiliza esses gases aí, excitação desses gases para obter uma coloração diferente, certo? E aí, quem foi que explicou isso? Foi o Bohr. O modelo de Bohr, pessoal, o modelo de Niels Erik David Bohr. Tranquilo? Certo, vamos lá. Sabe o que ele fez? Ele foi discípulo de Rutherford. Ele pegou o modelo do seu professor, de Rutherford, e conheceu a teoria de Max Planck de 1900, veio antes, né, porque o de Rutherford foi em 1911, somou, fez a adequação desse modelo juntamente com essa teoria, e aí obteve o seu modelo atômico, pessoal. Aí, ó, bem parecido, né? Mas aqui, ó, esses aqui de Rutherford, os elétrons se movimentavam em movimentos circulares, não eram definidos. Já o de Bohr não, tinham órbitas, eles orbitavam em um movimento definido, não era em movimento giratório desordenado, era bem definido, em órbitas definidas. E aí ele pôde explicar esse comportamento do elétron. Tá? Vamos completar aqui, primeiramente, esse modelo. Ele viu que tinha a camada K, L, M, N, O, P, Q, certo camada, e se tivesse mais átomos maiores ia ter mais aqui, mas não tem. Então, vamos supor a explicação do... Vamos ver a explicação do Bohr. Vamos supor esse elétron aqui que eu coloquei, beleza? Quando a gente emite uma energia, fornece energia para ele, excita esse átomo, esse elétron vai fazer o quê? Vai absorver essa energia e vai passar para a outra camada mais externa que tem mais energia. Quando ele volta, ele vai emitir uma energia de coloração diferente, entendeu? Ele vai relaxar. Você excita ele vai para uma camada mais externa, que ele absorve a energia para a camada mais externa, mas ele volta porque puxado de menor energia, tá? Aí quando ele volta, aquela energia que ele absorveu, ele vai soltar. Só que a saída e volta, pessoal, é bem constante, é um pacote de energia, uma quantidade fixa, tá? Para ele ir, ele tem que ter uma quantidade X, para ele voltar, ele libera a quantidade X de energia. Tranquilo? Essa foi a sacada do modelo de Bohr, certo? E aí ele conseguiu explicar aquelas linhas, tá vendo a linha espectral aqui, ó? Por exemplo, um átomo que tem vários elétrons, quando você fornece energia, esses elétrons vão excitar, vários elétrons vão excitar e vão relaxar e emitindo diversas cores, linhas espectrais, tá certo? E aí Bohr conseguiu explicar
aquela característica do espectro descontínuo dos elementos. Eu não entendi o que ele falou. Com o seu modelo atômico ele conseguiu muito sucesso, porém, tanto é que só em 1926 foi substituído pelo modelo quântico, que a gente vai discutir na próxima aula, beleza? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um assunto muito difícil, muito chato de estudar, mas quando você pega a teoria, quando você entende a teoria, você consegue ir longe com ela, certo? Você consegue realmente entender a química, como foi feita essa teoria, como foi feita essa evolução. Tranquilo? Pessoal, por essa aula a gente termina aqui, tá? E aí na próxima aula a gente vai continuar modelo atômico e distribuição eletrônica. A aula aqui é longa, mas espero que vocês curtam e entendam, tá bom? Até a próxima.